Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje nós iremos falar sobre etnoastronomia. Vamos entender qual é a importância dessa ciência para a sobrevivência dos diferentes povos. Observando logo na imagem inicial, nós temos a Pedra de Ingá, que é um sítio arqueológico tombado como Patrimônio Nacional em 1944. Ele representa um dos indícios mais expressivos da astronomia pré-histórica no Brasil. Observe os desenhos na Pedra de Ingá. A arqueoastronomia é uma ciência que tem como objetivo fazer esses achados arqueológicos. Posteriormente surgiu a ciência denominada como etnoastronomia, que busca explicar esses achados e relacionar cada um deles à observação do céu feita por esses povos e a maneira como esses povos utilizavam essas observações e esses registros para a sua sobrevivência. Vamos pensar nos povos antigos, né? Como os povos que habitavam essa região associavam esses fenômenos celestes, observados por eles, né, aos acontecimentos do dia a dia. Como eles interpretavam essas observações do céu? Todos os povos interpretavam da mesma forma? Não, pois sabemos que cada um deles apresentava uma cultura diferente. E a etnoastronomia busca resgatar essas culturas e explicar a importância dessas observações para a sobrevivência desses povos. Vamos definir aqui de maneira bem simplificada o que é a etnoastronomia, do que ela se ocupa, né? Então, a etnoastronomia, ela estuda, ela pesquisa, ela busca, né, entender sobre aspectos e costumes de povos e entender como essas observações feitas do céu, feitas das constelações, eram utilizadas por esses povos para a sua sobrevivência. Então, a etnoastronomia se ocupa da influência da astronomia na cultura de um povo. A arqueoastronomia, ela tem como objetivo descobrir objetos, registros, desenhos, gravuras produzidas por civilizações antigas, que eram utilizadas para representar as observações do céu e de fenômenos astronômicos, enquanto a etnoastronomia se ocupava de explicar, né, todos esses achados por meio de suas pesquisas científicas. Um olhar ético e cultural sobre o universo. Todo o conhecimento que nós temos atualmente sobre o universo, ele não é proveniente apenas de toda a tecnologia que foi desenvolvida, que continua sendo desenvolvida na nossa sociedade moderna. Nós sabemos que esse olhar do céu, ele vem desde os povos antigos. E esse conhecimento adquirido por esses povos antigos tem grande influência nas descobertas atuais. Então, esse olhar étnico e cultural do céu, esse olhar étnico e cultural sobre o universo é importante para resgatar a cultura desses povos e também estabelecer aí uma relação de respeito, né, ao conhecimento que esses povos têm sobre o universo, levando em consideração o fato de que esses povos construíram os seus saberes apenas por meio da observação para marcar a passagem do tempo, para estabelecer quais eram os melhores períodos de caça e pesca, para estabelecer a melhor época para a coleta de alimentos. Foi a partir da observação do céu que se teve o início da prática da agricultura, sem falar também que esses povos, apenas por meio da observação do céu, eles se orientavam em seus deslocamentos, ou seja, em suas grandes viagens. Além também de, por meio dessa observação,
poderem, por meio da contagem do tempo, né, prever fenômenos periódicos, elaborar calendários, além de suas culturas, né, para a criação de lendas e seus aspectos místicos e religiosos. Como nós vimos, a arqueoastronomia ela tem como objetivo fazer esses achados, como a Pedra de Ingá, mostrada logo no início do vídeo. É um achado arqueológico, né? Se pensarmos que a Pedra do Ingá, ela apresenta várias representações desses povos antigos sobre a observação do céu. A etnoastronomia ela tem como objetivo compreender esses desenhos feitos na Pedra de Ingá. Então ela explica, né, qual é a influência da astronomia na cultura desse povo por meio desses achados feitos pela arqueoastronomia. Então poderíamos dizer que a etnoastronomia ela surgiu para complementar a arqueoastronomia. A astronomia cultural. Tanto a astronomia como a etnoastronomia, que é um novo termo que vem sendo utilizado, complementam-se. As principais atividades desenvolvidas dentro dessas duas áreas deu origem à astronomia cultural. Como podemos ver, né, se refere à astronomia de diferentes povos. Então, como esses diferentes povos antigos olhavam para o céu? De que maneira eles interpretavam os fenômenos por eles observados? Como já falei anteriormente, por meio da observação do céu e por meio dos seus registros, esses povos eles conseguiam se localizar no tempo. Por meio dessa observação, eles conseguiram desenvolver calendários, eles conseguiam, ao observar as constelações, ao observar o céu, né, os fenômenos meteorológicos, astronômicos, eles conseguiram também identificar as estações do ano, permitindo aí o desenvolvimento dos primeiros calendários. A história e a origem dos calendários têm início com a necessidade de organizar o tempo por esses povos. Bom, pessoal, aqui nós encerramos a nossa aula. Bons estudos, beijos e até a próxima aula de biologia.